pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar a respeito de ação de modificação de guarda. Quando que eu entro com ação de modificação de guarda? Então, nós sabemos que o pai e a mãe, eles detêm o poder familiar sobre os filhos, né? Que é aquela autoridade que eles têm com relação aos filhos, direitos e deveres para com esses menores, até a maioridade. Então, quando o pai e a mãe estão juntos, esse poder familiar, que é exercido pelos dois, em conjunto eles exercem a guarda também. A partir do momento que eles se separam, necessariamente um dos dois vai ter que deter a guarda judicial daqueles filhos. Por quê? Por causa do exercício mesmo da guarda, para facilitar o dia a dia, porque cada um vai para um lado, cada um vai viver a sua própria vida e há necessidade de disciplinar a vida da criança. Então, com a ação de guarda, vai estabelecer que um tem o direito à guarda, um vai ser o guardião daqueles filhos e o outro vai ter o direito de visita. Vai ser estabelecido dias, horários, etc., para que a vida da criança tenha um mínimo de organização, bem como pelo fato de que os pais vão refazer suas vidas, vão ter novos parceiros, vão casar de novo, a rotina vai mudar e a vida das crianças não pode ficar uma bagunça. Então, na medida em que eu estabeleço guarda, que fica tudo certinho, quem vai ficar com a guarda, quem vai exercer o direito de visita, em que dias e que horários, eu crio uma rotina adequada para a criança. Só que com o passar do tempo, no exercício desse direito de guarda e de direito de visita, muitas vezes, por diversas razões, há necessidade de se requerer essa alteração dessa guarda, que pode ser através de um acordo, né, onde às vezes acontece, por exemplo, o pai ficou com a guarda e em razão de um novo casamento, de uma mudança em razão de trabalho, ele não pode mais ficar com aqueles filhos, então ele conversa com a mãe e resolve fazer essa alteração de guarda. Ou o contrário, a criança está com a mãe não pode mais ficar e aí entra em acordo com o pai, entrega a guarda para o pai. Ou, na maioria das vezes, o que é mais comum, o ex-casal começa a entrar em conflito e, por diversas razões, acabam se desentendendo e um acaba indo para o judiciário pedindo alteração dessa guarda. Não é mais propositura de ação de guarda. Por quê? Porque eu já tenho uma ação fixada. Então, toda vez que eu tiver uma ação de guarda que sentenciou deferindo a guarda em favor de um, se eu quero, outra parte, pretendo a guarda para mim, eu vou até o judiciário pedir para que seja modificada aquela guarda ou, em razão do outro, né, pedindo-se unilateralmente, ou o pedido de guarda compartilhada. Seja lá qual for o tipo de guarda, mas eu tenho que entrar com ação de modificação de guarda. E muitas vezes também a gente verifica que o menor, ao chegar na pré-adolescência e na adolescência, ele próprio às vezes manifesta o desejo de ficar com a parte contrária. Muitas vezes acontece isso. E o que fazer nessas situações? Então a gente sempre recomenda que ambos, pai e mãe, entrem num consenso, porque através do consenso pode-se, através de acordo, fazer a alteração da guarda, levando para o judiciário para que o juiz homologue aquela mudança de guarda. A gente não recomenda que pai e mãe façam essa alteração de guarda sem fazer a mudança de forma formal perante o judiciário. Por quê? Porque com o tempo começa a dar problema. O primeiro deles é a questão da pensão alimentícia, né? Porque se houver algum desentendimento entre eles e no meio do caminho aparecer uma ação de execução, é lógico que aquele que está com a guarda física, ele vai ter como se defender dizendo, olha, é indevida a pensão porque sou eu que estou exercendo a guarda da criança e, portanto, sou eu que estou bancando todas as despesas dela. Então, para que evite esse tipo de situação, o ideal é que
uma vez havendo a alteração de guarda de forma permanente, que uma vez que haja a alteração dessa guarda, a criança saia da proteção, saia da esfera de vigilância de um e passe para o outro, que isso seja comunicado ao judiciário, porque da mesma forma vai ser feita a alteração com relação ao pensionamento, a fim de evitar conflitos, evitar problema com relação aos dois. Muito bem. A despeito dessa mesma história dos adolescentes e tudo, que muitas vezes nessa fase de adolescência tem preferência entre um e outro, e essa preferência às vezes implica no pedido de mudança de guarda para ir morar com o pai ou para ir morar com a mãe. Nem sempre isso cai muito bem para aquele que está com a guarda. Ou fica magoado com o filho, ou fica chateado, acha que não deve, tudo. Quando isso acontece, gente, não tem outra alternativa senão o litigioso, né? Entrar com ação de modificação de guarda, lógico, vai se produzir todas as provas, porque a ação de guarda ela tem rito ordinário, então ela acomoda a audiência de conciliação, depois a audiência de instrução, onde vão ser ouvidas as partes, o menor pode ser ouvido, a produção de provas, tudo mais, bem como o juiz vai determinar, até mesmo antes da audiência de instrução, que me adiantei um pouquinho, ele vai determinar a realização de laudo psicossocial, que é feito através de psicólogos, assistentes sociais, a fim de verificar toda a situação que envolve aquele menor. Então, os pais serão ouvidos, o menor será ouvido, o ambiente onde essa criança, esse menor está, também será verificado, no caso, a casa do pai, a casa da mãe, ou se for algum outro guardião, o avô, a avó que detém a guarda, não importa, onde quer que seja que a criança esteja, para onde se pretende levar. Por quê? Porque o intuito do judiciário é proteger o bem-estar do menor, né? Já disse em algumas oportunidades que a justiça não está preocupada com o que é melhor para o pai ou para a mãe. A preocupação tem que ser sempre com relação ao menor, porque ele é o elo mais fraco ali da situação, né? É ele que depende do pai e depende da mãe. Então, muito bem. Dito isso, muitas vezes os pais ficam meio agoniados, esse é o termo, desculpa o termo simplório, mas essa é a expressão, porque o filho manifesta que quer ficar com a outra parte. E nem sempre quer dizer que aquele filho está preterindo o pai ou a mãe que já detém a guarda. Quer dizer apenas que talvez ele esteja pretendendo experimentar uma situação nova, convivendo um pouco mais com aquele genitor que até então não detinha a guarda. E é o direito do adolescente ter essa preferência, e a partir dos 10, 11 anos, às vezes até um pouquinho antes, o juiz já ouve a criança, né, e leva em conta o que o menor quer. Vai prevalecer só o que o menor quer? Não. Já disse para vocês, o juiz, o judiciário, ele está preocupado com o bem-estar do menor. E nem sempre a vontade do menor implica no que é melhor para ele. Então vai ser um conjunto probatório que vai levar o juiz ao convencimento de que se é melhor a criança ir embora com outro genitor, com quem ela está optando, ou se é melhor ela permanecer com quem já detém a guarda. Ok? Então, não é o caso a gente se descabelar, não é o caso de entrar em desespero, porque tudo tem que ser muito bem dosado, é tudo muito bem pensado e assim, tentar-se, na medida do possível, manter a calma, manter os pés no chão e assim, não sofrer por antecipação. Né? É por isso que a gente, na maioria dos vídeos, a gente fala na tentativa de se manter um bom relacionamento entre pai e mãe, para evitar que chegue nessa situação. Porque muito embora não seja comum a gente ver casos de acordo com relação à guarda, não é sempre que a gente vê, mas existe. Né? A gente vive uma geração aí de pessoas assim com a cabeça bem diferente, bem aberta, né? Que muitas vezes, por amor aos filhos, elas permitem, às vezes não criam nem dificuldade. E tem até casos que não se chega nem a fazer alteração e não há problema. Mas isso não é a regra, é a exceção.
né? A regra é que, uma vez havendo essa modificação de guarda, que o judiciário seja comunicado para que tudo seja formalizado e evite problemas posteriores, tá bom? Finalmente, no final da ação, seja ela oriunda de um acordo, onde o juiz vai homologar o acordo, ou seja ela litigiosa, onde o juiz é que vai determinar quem é que tem o direito de ficar com a criança, independente de qualquer uma dessas duas ações, vai ser expedido o termo de guarda com relação àquele menor, que é com esse documento que o pai ou a mãe vai utilizar para diversas coisas do dia a dia que se fizer necessário para exercer o direito de guarda com relação àquele menor. Tá certo, gente? Espero que tenha sido útil para vocês. Eu peço a vocês que curtam o vídeo, se gostaram, que vocês compartilhem com seus amigos, passem para frente para quem estiver precisando ouvir alguma coisa a respeito, para quem está precisando de esclarecimento, para alguma família que está vivendo sobre isso que nós estamos falando aqui hoje, e, sobretudo, que se inscrevam no canal para ajudar o canal. Que mandem suas perguntas também, até para que a gente possa, para que eu possa ter um termômetro de qual está sendo o alcance do que a gente fala aqui, porque eu imagino que esteja sendo útil pelo retorno que a gente recebe de algumas pessoas, né? Mas eu gostaria que vocês se manifestassem de verdade, que vocês dissessem que se estão gostando, que se está sendo útil para vocês, se está sendo proveitoso, e que eventualmente, se tiverem perguntas sobre esse assunto, ou até outros relacionados ao direito de família, que vocês mandem diretamente aqui no canal que eu respondo, tá bom? Muito obrigado por me assistirem e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!